falando nos Estados Unidos, não é que Javier Milei, pelo visto, segue aí na sua cruzada para tentar imitar, na medida do possível, o seu grande referência ao norte, Donald Trump? Dessa vez, pessoal, o presidente da Argentina anunciou também, olha lá, inclusive, o meme realmente já chegou com tudo. Javier Milei com a sua inconfundível peruca, dessa vez tingida com a bela tinta bem amarela, digna de batata frita do McDonald's, na chapeleta ali na cuca do Milei, e um belo bronzeamento artificial, né? Esse seria Javier Trump ou Donald Milei. Mas, pessoal, o fato é o seguinte, a Argentina, seguindo os passos dos Estados Unidos, rompeu, saiu de uma vez por todas da Organização Mundial da Saúde. E, cara, sinceramente, ele falou longamente ao longo da campanha que ele faria esse movimento. Claro que com o Trump também chancelando e fazendo, fica mais fácil para ele entrar nesse barco. Isso vem na esteira do Donald Trump também saindo da Unesco, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é um órgão dominado ali por países autoritários. Enfim, eu acho que a gente está vendo aqui talvez um movimento assim quase que de encruzilhada, um fórceps, né, na história do mundo, de uma frente anti-establishment, onde a gente vê claramente Estados Unidos, a própria Argentina, a Hungria em algum grau, a Itália também, e de alguma maneira também Israel, seguindo os movimentos do Trump. É por aí, meus amigos. Não, e a gente acabou de falar de tecnologia, né? A ONU é extremamente importante para o desenvolvimento de tecnologias em relação às doenças. A gente teve recentemente, vivemos uma pandemia de Covid-19. Se não fosse a união entre os povos e por meio da ONU, das medidas que foram estabelecidas, a gente estaria num caos ainda maior do que a gente viveu. Então, você sair, deixar de financiar e de ajudar economicamente a Organização Mundial da Saúde é um completo desserviço que o Javier Milei está fazendo. É uma opinião legítima, mas, enfim, o Milei foi taxativo ao longo da campanha em dizer, pelo menos justificando esse movimento dele, né, dos lockdowns que teriam sido draconianos, sem muito critério, que o próprio Tedros Adhanom, um grande cabeça ali da OMS, que ele estaria preconizado, defendido ao longo de tanto tempo, depois disse que não era bem assim, tentou tirar o corpo, tentou reescrever a história, mas a história está posta aí, né, Jess? Eu acho que houve um contorno político ali na OMS e de uma disputa que, com certeza, afastou muitas pessoas. Mas eu sou uma entusiasta no que tange os países se unirem em situações de emergência para resolução de problemas. Eu acho que isso vai acontecer com ou sem esses países dentro da OMS, quando a gente pensa aí numa lógica de consonância global. Mas o que eu acho mais interessante disso, André? O meme. Porque o meme, eu acho que ele passa uma mensagem política e simbólica muito forte. O Milei está cumprindo essa promessa só agora porque ele vê respaldo internacional. Porque nós estamos vendo muitos países brigando com os Estados Unidos no governo do Donald Trump, aí, em situações de atrito. Aqui o Milei está fazendo uma aposta diferente. Ele está apostando em fortalecer sua relação, sua imagem, suas propostas em de fato, comum acordo com o presidente dos Estados Unidos, visando tirar algum benefício provável para a Argentina num futuro próximo. Então, esse é o desenrolar que eu acho mais interessante. Outra coisa foi promessa de campanha, as pessoas aprovaram isso nas urnas, então acho que tem essa validade também. É isso, Pepe. Ele justificou todo esse movimento dizendo que as políticas de isolamento e lockdown perderam a mão naquele período histórico. Mas eu queria também ver como é que você está vendo, né, essa formação desse bloco anti-establishment contra a burocracia global e esse efeito dominó que vai se sucedendo aí com os Estados Unidos, Trump dando a letra e seguindo Milei, seguindo Netanyahu e por aí vai. Como é que você está vendo? Com preocupação, né, Marinho? A partir do momento que você deixa de acreditar nas instituições internacionais, até porque a pandemia, na verdade, não afeta somente um país, né? A questão de saúde não afeta isoladamente um país, pelo contrário, afeta todo mundo. Então, a gente viu durante a pandemia do Covid que o mundo estava completamente despreparado para uma pandemia. E ao invés de a gente discutir políticas públicas, políticas internacionais, visando se preparar melhor para as pandemias, o que a gente está vendo, na verdade, é o mundo e a OMS ficando cada vez mais enfraquecida. E outro ponto interessante de destacar, né? O Milei, ele faz isso porque ele sabe exatamente que a popularidade dele está caindo, que a Argentina está indo mal, né? Está indo muito mal. Então ele faz esse tipo de expediente para tentar ganhar apoio dessa população que é doente, né? E quer se apegar a esses memes, a essas coisas menores para poder apoiar o Milei. Então, eu vejo que essa é a única justificativa que eu vejo do Milei ter se aproximado do Trump em relação à saída da Argentina na OMS. É bom lembrar que o Milei, ele justificou isso
pelo alto valor que a Argentina pagava para a OMS, que na verdade era irrisório perto das vantagens que poderia vir da OMS em fazer políticas internacionais relacionadas com doenças e pandemias que afetam todos os países. Isso também vem no momento que o próprio Milei anunciou ali uma espécie de muro de contenção contra a entrada ali irrestrita de vários imigrantes ilegais dentro da Argentina. Então ele está seguindo a receita ali à risca. Sou capaz de dizer que se ele descobrir que os Estados Unidos, por razões óbvias, não faz parte do Mercosul, vai ser o dia que aí realmente ele vai rasgar o Mercosul e vai também picar a mula da Argentina. Mas tem consequências definitivas nisso, né? Porque são todos eleitos democraticamente, esses chefes de Estado que estão fazendo esses movimentos, né, Jess? E não são de paisecos, não, são de grandes protagonistas regionais. Então isso vai ter um impacto, assim, inescapável. Não, inescapável o impacto orçamentário também, principalmente os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é o país que mais financia instituições internacionais no mundo. E a partir do momento em que a gente vê, mais uma vez, Donald Trump ascendendo de fato, se desenvolvendo essa política que, por assim dizer, não é tão ligada aos veículos, aos grupos ali internacionais, acaba que o financiamento ele também se esvai de uma maneira considerável. E com outros países seguindo esse caminho, claro que o impacto orçamentário da saída da Argentina comparado aos Estados Unidos é risível, não faz tanta diferença assim, mas a mensagem que isso passa ao mundo é de que essas instituições elas não são mais o palco principal. Que particularmente, como uma pessoa que acredita em lideranças globais, nesses espaços de diálogo, eu não acho que é tão positivo assim não. E vale lembrar que os Estados Unidos lá atrás, 48, criou muito desses mecanismos para também se fortalecer em relação a uma competição imagética, simbólica, ali de poder com a União Soviética. Então aqui é uma mudança de perspectiva que ele trouxe da última vez e que ele parece trazer agora de maneira ainda mais incisiva dessa vez. Mas agora, o engraçado, né, pessoal, que com também esse movimento assim definitivo do Trump, PP, parece que o próprio Tedros Adhanom está mudando um pouco ali, ele está calibrando o discurso. Ele não, até fez uma errata. Uma errata, concedendo que pode ter exagerado, que não é bem assim. É a parte mais sensível do corpo falando, ficando inflamada de novo? Eu acho que não, Marinho. Eu acho que você achar que só dá para fazer política eficiente e boa com dinheiro é um método atrasado, né? Eu acho que a OMS vai ter que se organizar e vai ter que pensar a política pública de forma diferente. Os países que fazem parte da OMS vão ter que, talvez, aumentar um pouquinho mais o financiamento da OMS para poder cumprir o seu papel. Então, eu não vejo só pelo lado... Eu não vejo que a questão é o lado financeiro. Eu vejo com tristeza porque os Estados Unidos é um país populoso, é um país significativo dentro do comércio internacional, dentro da influência internacional. Então, a partir do momento que os Estados Unidos saem, né, claro que se esvazia a OMS. É muito mais do que questões financeiras. A questão financeira, a OMS vai se reorganizar, dá para pensar políticas de forma eficiente, gastando pouco, né? Aliás, a eficiência é exatamente isso, fazer muito com pouco recurso, né? Então, eu acho que temos que pensar em inovações, temos que pensar na política de forma diferente, de forma mais estruturada. Agora, uma coisa não dá para negar. Pode gostar ou não, pode espernear ou pode celebrar e aplaudir, mas o fato é que são promessas de campanha sendo colocadas em prática, por mais que eles estão tendo que lidar com ônus e bônus e toda a repercussão que não está sendo pouca. Já você está vendo também que está rolando um baita de um arranca-rabo lá nos Estados Unidos em relação à depuração, à devassa que Elon Musk está fazendo numa das principais agências de financiamento internacional dos Estados Unidos para países mundo afora, que é a USAID, de Foreign Aid, né, de assistência financeira a nível global. E o que eles descobriram ali, passaram, enfim, uma semana e meia que eles descobriram cada esqueleto naquele armário imenso que os democratas estão esperneando num nível, assim, assustador também. Você está por dentro desse movimento? Sim, e esse é um movimento muito interessante que está tomando conta. Me perdoa, só para a gente fazer um rápido break para quem está nos ouvindo. Morning Show volta já. De essa vontade. Não, esse é um movimento muito interessante que está tomando controle dos debates, das discussões globais mesmo. Por quê? Porque o Elon Musk fez essa peneira aí para descobrir para onde estava indo o dinheiro e ele encontrou questões muito densas, assim, para assim dizer, de financiamento público direto dos Estados Unidos para determinadas iniciativas. E aí, a partir do momento em que isso foi exposto, o que aconteceu? A população estadunidense virou e falou, não, mas é sério que isso estava acontecendo? E os democratas começaram a
ser até mais cobrados por conta dessa situação. E aqui é um caso diferente da OMS, porque é financiamento direto para iniciativas específicas de determinados países ou organizações globais do terceiro setor. Estilo ONG, né? Estilo ONG. Então, por exemplo, Transparência Internacional, no caso brasileiro, é uma das entidades que a agência tem essa relação. Só que em alguns casos, o que aconteceu aqui? O próprio governo dos Estados Unidos, membros do governo dos Estados Unidos hoje, foram a público falar que houve uma tentativa dos Estados Unidos ali de interação e de controle de determinados governos. Mencionaram que determinados presidentes poderiam até ter caído por conta dessas agências. E a partir disso, um dos slogans do Trump é América primeiro. Os Estados Unidos primeiro ali. E cortar esse recurso e direcioná-lo internamente é o que ele prometeu e é o que ele está fazendo. E mais, o Elon Musk passou o pente fino mesmo. Achou cada detalhe, tinha coisa que ninguém sabia sequer explicar. Não, e os democratas se juntaram, todos os principais senadores, principais líderes do Partido Democrata, na frente da sede que está embargada no momento. É o secretário de Estado, Marco Rubio, que está ali como comandante interino dessa... É uma agência colossal, vocês não têm noção. E ali puxaram a capivara e acabaram achando ali 2 milhões de dólares, por exemplo, indo para cirurgias de transição de sexo na Guatemala, 6 milhões de dólares para fomentar o turismo no Egito, 20 milhões de dólares para ter um novo show de crianças, para as crianças no Iraque, dentre várias outras coisas que, sinceramente... Inclusive, Pepe, queria te ouvir aqui, porque o David Axelrod, que foi o principal artífice da campanha do Obama em 2008 e 2012, ele falou assim, democratas, vocês estão caindo numa armadilha, porque eles estão lá se rebelando, se revoltando, gritando, por causa de dinheiro indo para fora dos Estados Unidos, no momento que o povo americano acabou de referendar America First, os americanos em primeiro lugar. Então vai ficar feio, como se os democratas quisessem agradar mais o exterior do que propriamente os seus cidadãos. Você concorda com essa análise? Discordo completamente, toda ela. Primeiro, Primeiro assim, tá bom. Em relação a essa última fala, os Estados Unidos teve uma influência no mundo por causa do soft power, né? Que começou com o Plano Marshall, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos botava dinheiro para reconstruir a Europa. E com isso, os Estados Unidos se fortaleceu como potência. Então faz parte do DNA dos Estados Unidos ser forte como potência, exercendo essa política sutil, né? não de enfrentamento, dando recursos financeiros para outros países. Então, a partir do momento que o Trump resolve acabar com essa política, né, do soft power, essa política de colocar dinheiro, fazer uma influência política de forma diferente do que só a presença militar, os Estados Unidos vai se enfraquecer no mundo também. Então, a gente pode ver que, possivelmente, a China ou outros países podem exercer essa influência que os Estados Unidos exercia no passado. Então, isso é muito preocupante para os Estados Unidos como nação. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que eu ia colocar aqui, ninguém sabe o que o Elon Musk achou nessa agência governamental. Então, está tendo muitas guerras de narrativas. Acabei de citar várias. Não dá para... Você viu o documento? Você viu o que está escrito? Não dá para saber. Órgãos oficiais a acusação que eu vi no Brasil, por exemplo, foi ridícula. Falando que pautou as eleições presidenciais porque deu dinheiro para advogado entrar na justiça. Eu falei, cara, quem acredita nessa narrativa? Então, narrativa por narrativa tem várias. Tem várias. Tem assim, é impressionante. Então, não dá para a gente, infelizmente... Esse é o problema do mundo, em geral, contemporâneo. Tantas informações desencontradas, né? Que aí você vira bonequinho do Elon Musk, o bonequinho de quem você gosta, e acredita de forma piamente o que ele fala. Mas a documentação em si, não dá para entender qual é a justificativa, qual é a explicação, qual é o motivo. A gente não sabe. A gente pode saber, mas não sabe. Eu vou recepcionar todo mundo que está ligadaço também na nossa frequência aqui na Jovem Pan News. Vocês estão sintonizados aqui com a gente. Morning Show segue a todo vapor. E ainda analisando aí Milley, que está macaqueando Donald Trump, tentando seguir a mesma linha. Será que realmente também os Estados Unidos que está em polvorosa, para dizer o mínimo, né? Os democratas doidos, Musk e Trump e Musk cortando tudo que vê pela frente? David. Não, nesse ponto eu concordo com o PP em relação à questão de você cortar total, né? Você tem que fazer uma análise, sim, de onde... Não, cortou. O anúncio foi de que cortou. Não. Né? Está embargado provisoriamente. Então, eles estão analisando tudo. Sem embargo, você corta. Com certeza. Então, tem repasses ali, os repasses obrigatórios, o equivalente a repasse obrigatório, que não é que fechou 100% a torneira, não.
entendeu? Porque tem Só tá contratos que já estão em curso. Exatamente. Sim, mas você gera uma estabilidade e aí você vai apurando conforme determinada situação. Então tem uma ONG que realmente está promovendo desvio para uma finalidade que não tem um contexto legal, então você vai avaliar aquele ponto. Agora, você realmente fazer uma devassa e parar todos os planos, porque tem planos que são positivos em relação à ajuda, um ponto que o PP trouxe. Então, eu concordo disso que está sendo feito, da maneira como está sendo feita, na verdade. O espírito foi esse, de também não abandonar a tradição americana de realmente ajudar as nações conflagradas mundo afora. Estamos todo mundo na mesma página. Mas vocês acharem, de uma ingenuidade imensa, não achar que há uma farra de décadas ali que se aprofundou e se entranhou nessas burocracias. Tem todos os pontos, mas... Não tem supervisão. Não, mas isso é fato. Tipo mas a gente... Eu acho que isso é fato e é comprovado. Inclusive, em 2002, estou aqui com a informação, uma comissão do governo do Peru concluiu que a agência ajudou a financiar uma política de esterilização forçada de mulheres indígenas durante o governo Fujimori. Nos anos 90, mas isso é um exemplo. O governo Peru disse. Teve julgamento, teve Tribunal Sim, é uma fonte. Internacional. Então tá, Pepe, você falou pro André. Isso? O André te deu um Qual exemplo. site que foi? O André te deu um exemplo de várias ações que estão sendo repassadas por membros do governo. Tudo Eu tô aqui documento pegando timbrado, dentro documento de um timbrado. jornal peruano, de fato, uma informação de uma comissão e do que aconteceu. É confiável. Pepe, então você dá o... Pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado. Você tá hoje complicado. Tem que tomar muito cuidado com a informação. Pelo amor de Deus, você tem que... Jornal do Peru. Você... Qual a fonte? Ô, Pepe, abre aqui, eu te mostro. Você não tem necessidade Qual disso. fonte? Agora, a grande questão é que hoje você está insuportável no programa, porque você quer tudo que seja sobre você. No final Nada das a ver, contas, não fala de o mim. André te deu Fala de exemplos. você. O André te deu exemplos Pessoal. de situações que estão sendo anunciadas pelos membros do próprio Elon governo dos Estados Unidos. Mas isso é fonte oficial. Tá O bom. governo Peru, fonte oficial. Então, assim, ainda que você discorde, e a ajuda humanitária dessa agência é mais de 40% da ajuda humanitária no mundo, ninguém está falando que tem que acabar com tudo. O que nós estamos falando é que, dentro da política americana e da visão que os americanos têm, dos estadunidenses, sobre a forma que se deve pleitear os perdeu a direitos dele, perdeu a linha. É isso, é muito Não vai dar nada. simples. O que vocês Tá na colocaram hora de aqui... alinhar as coisas. O que vocês colocaram aqui, Eu se for preciso seguir verdadeiro, adiante, Pepe. é Por irrisório favor. perto da... Eu já vou do contigo tudo. aqui. Podemos É seguir irrisório, adiante? não dá nem pra colocar. Vamos